Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de hoje em casa contra o Atlético Paranaense, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. São Paulo e Atlético Paranaense, Copa do Brasil. O que fazer? Poupa o time? O que o Crespo indicou? O que deve ser? O que deve acontecer nesse jogo que acontece nessa quinta-feira no Morumbi, que deve estar frio, hein? Pois é. Bom, primeiro que, Tirone, foi difícil dar o palpite KTO dessa vez, porque a gente não tem muito a ideia de qual São Paulo e de qual Atlético jogarão nessa noite de quinta-feira no Morumbi, por conta das prioridades dos dois times serem outras no momento, né? Bom, não dá para poupar todo mundo, mas vai poupar quem? Quem que não pode mais jogar porque está cansado? Essa é a questão que está colocada e a gente vai debater aqui também. Isso. Tem algumas dicas, né, de quem pode ser Tem dica que poupado. saiu na coletiva, por exemplo, na última coletiva, que ele falou assim, do Mike, me parece que o Mike vai para o jogo. Você não tem essa sensação? Não. Não? Mas depois eu explico por quê. Mas não foi mais ou menos isso que ele deixou a entender? Essa foi a dica do Crespo de que ele pouparia. Ele colocaria um menino que nunca atuou, se ele tivesse em condições boas, ele vem de uma lesão muscular, então seria poupar o Cedric, que é o único lateral direito, e arriscar num jogador que nunca atuou com a camisa do time profissional, né? Já seria um indício de poupar, mas o Mike, por exemplo, não aparece nas fotos tradicionais pré-treino, pré-jogo, né, no treino a pronto. Então, eu desconfio que ainda não seja desta vez. Mas aí tem posição para a gente desmembrar. Vamos lá, vamos por posição, de 1 a 11. Vamos lá. Vamos rápido, porque eu sei que o tempo urge. Se você chegar no Morumbi 1 hora antes do jogo e, sei lá, Jandrei, você vai ter um sinal claro de priorização. Aí é um sinal... Qual é o sinal hoje? Claro. Não temos sinal nenhum. Qual o quê? O sinal hoje. Entre os dois, eu não sei. Essa eu acho uma coisa mais difícil de responder, porque não tem o sinal nenhum. Até o preparador de goleiros é novo, né? Então não sabemos. É o Nepote. Não sei. Tá. 3 zagueiros. Continua, será? Eu acho que sim. Acho que ele não vai mexer no sistema. Bom, aí não tem muita salvação. São os 3 aí. Alan Franco, então, Sabino e Arboleda. A não ser que ele invente alguém improvisado. Então, o Ferrarese está suspenso. O Alan Franco está com um desgaste acentuado, né? Excesso de partidas tem saído em todas as partidas, né? Mas aí, se ele quiser preservar além do suspenso Ferrarese, ele vai ter que improvisar, como você falou. E a gente não viu nenhum jogador sendo improvisado ainda na linha de 3, né? Pode ser aí o segundo sinal de um time realmente reserva, o goleiro reserva e alguma improvisação na zaga, né? Tá, aí laterais, já deu um spoiler que não tem Mike, então vai ser o Cedric. A não ser que ele invente alguma coisa. As imagens do treino tem bastante Cedric e não tem Mike. Então, aí por exclusão, não tem outro, né? Aí possivelmente seja o Cedric, né? Então, até essa é uma quando questão. O cara vai aguentar jogar tanto, mas enfim, exato. Tudo bem. Aí na esquerda, o Enzo ou Wendel, também não tem invenção. Aí tudo bem. Aí acho que é o menos problemático do momento, né? O Enzo jogou contra o Fluminense, pode ser que o Wendel comece dessa vez, né? Bom, então o que temos até agora? No poupar, não poupou ninguém. Por enquanto, tá todo mundo aí. Como assim? Não, assim, né? Até onde a gente chegou no time. Goleiro, laterais e zagueiros, todo mundo tá jogando, não tem... Porque é o setor mais difícil de poupar, né? Sim, beleza. Você troca o goleiro e improvisa a zaga, o que eu acho que pode até acontecer. Eu não duvido, pela sinalização do Crespo. Vamos adiante. Eu acho que pode acontecer as duas coisas. Ele pode trocar o goleiro e improvisar na zaga. Adiante. Meio campo.
Aí é mais simples, né? Se ele for usar um primeiro volante, ele tem Luan, o Pablo, Negruti, Pablo Maia. Negruti, Luan. Eu acho que possivelmente ele utiliza um primeiro volante. Pablo Maia, vai, que é o mais titular desses aí, né? Que tá na primeira fila, no começo, tá. Aí depois, aí tem quem? Tem Bobadilha, tem Alisson, tem Marcos Antônio. Eu acho, e Bobadilha, né? Os três estão jogando. E acho que pelo menos um dos três vai jogar. Porque aí seria, não dá para jogar com dois volantes iguais, né? Seria quebrar a dinâmica. Aí acho que é se sentir entre Bobadilha e Marcos Antônio, quem tá mais cansado, tem menos risco. Ou em outra medida, quem faria mais falta se bater na madeira saísse. Aí talvez seja o Marcos Antônio para sair. Aí seria, Pablo Maia, Alisson Não, acho que o Alisson não. O Alisson, a forma dele, o desgaste dele atuando com meia tem sido a maior ainda do que Marcos Antônio e Bobadilha, né? Tá. E ele é mais velho. Enfim, eu acho que vai jogar ou o Marcos Antônio ou o Bobadilha, né? Aí o Marcos Antônio faz mais falta e se machucou recentemente. Verdade. Mas o Bobadilha também, se você considerar o que foi a temporada 2025, foi até mais utilizado por conta dos compromissos da seleção paraguaia. Ele tem data FIFA, ele não tá também lindão na foto, né? Sim. No São Paulo ele tinha jogado pouco, mas ele vem jogando pouco a temporada. Eu acho que é a questão do Crespo, de fato, consultando ali definir o que fazer, né, com esses três. Eu acho que pode até ser Pablo e Alisson, mas eu também vejo o Alisson na situação dos outros dois. Ele tem jogado assim como os outros, né? O Oscar jogou quantos minutos contra o Corinthians? 10, né? Aí o Alisson entrou na maratona dos outros dois, né? Bom, mas dito isso, e aí? Pablo Maia, vamos que queira poupar. Então vai ser Pablo Maia, aí Bobadilha, aí Alisson. Ou Bobadilha. Não, aí que tá. Aí eu acho que aí ele tem duas opções: ou utilizar 2 dos 3, ou colocar, para começar o jogo, o Rodriguinho, que tem entrado sempre no lugar do Alisson. Eu pensei nisso. Talvez, se é para poupar, talvez esse seja o cara para jogar. Aí seria Pablo Maia, Rodriguinho e mais um. Pois é, o Rodriguinho tem entrado nos últimos jogos todos, entrou bem, fez aquela jogadaça lá contra o Fluminense, né? Ainda não começou jogando com o Crespo, mas poderia ser uma oportunidade, né? E por fim, no ataque... Aí é mais fácil, eu acho que o mais fácil. Você tem um cara que deve jogar porque está suspenso contra o Inter, o Ferreirinha, que tem jogado no ataque. E aí, o par do Ferreirinha pode ser qualquer um, menos o Luciano. Sim. Que tem que ser poupado, na minha opinião. Pode ser o André Silva, que foi poupado contra o... Ele entrou no final, né? Entrou só nos últimos minutos, né? Então pode ser Ferreirinha, ele, André. Pode ser o Tapia, pode ser, sei lá, né? Ferreirão, não? Ferreirão, sem centroavante. Ferreirão de qualquer forma. Foi Ferreirão, sei lá, Ferreirão e... talvez se o Ferreirão fosse, se o Ferreirinha não pudesse jogar, né? Mas como ele pode jogar, eu acho ele que fica apareceu nas fotos, Ferreirão? Não. Também não. Os jovens não é a Era Zubeldia que tem a pressão para os jovens. Aliás, não é a Era Zubeldia pela pressão para os jovens, nem a pressão de priorização. Acabou a pressão. O Crespo faz o que ele quiser. São Paulo já sabe com quem vai poder contar, com quem não vai poder contar. Então a gente sabe o departamento médico ainda contando com o Lucas que segue na sua transição física ao gramado, ainda sob supervisão do departamento médico, deve estar à disposição na semana que vem. Ainda não sabemos se vai ser para esse jogo de volta da Copa do Brasil ou não, ou se é só no Campeonato Brasileiro do outro final de semana. Oscar também segue de fora, mesma coisa Luiz Gustavo e Caleri, que não joga
provavelmente aí no restante da temporada. A gente também sabe que o Hernan Crespo não vai poder contar com o Ferrarese, que está suspenso, levou cartão vermelho contra o Náutico no jogo da terceira fase, então não, vai cumprir essa suspensão. E também Juan Dineno, como a gente falou ontem, né? Não pode jogar porque jogou 12 minutos com a camisa do Cruzeiro em jogo da terceira fase, também não vai poder estar à disposição. A tendência é que o Crespo utilize um time aí mesclado, que ele coloque alguns jogadores que não estão jogando tanto, até para dar um respiro para alguns titulares. Por exemplo, se o Mike, lateral direito, estiver aí em condições, ele que estava se recuperando de uma lesão, pode ser que ele seja colocado na lateral direita no lugar do Cédric, ou então o Cédric jogue menos tempo e ele seja colocado no segundo tempo, por exemplo. A gente lembra também que o Crespo vai ter 3 zagueiros só. 3 zagueiros só, se ele não subir ninguém da base, já que o Ferrarese está suspenso, não vai estar no banco de reserva, só vai ter Arboleda, Sabino e também o Alan Franco. Tá certo, gente? Essas são as informações do São Paulo e uma notícia que chegou aí também agora há pouco é que o Rian Francisco passou por aquela cirurgia para corrigir, né, o problema no ligamento ali no joelho dele, também problema no menisco, ele que se lesionou durante um treino do São Paulo e deve perder aí o restante da temporada, vai dar início à recuperação dele depois da cirurgia nos próximos dias. O clube não deu um prazo de retorno para ele, mas estima-se aí que são 6 meses, então ele não deve jogar mais, infelizmente, nessa temporada. E aí, vocês acham a expectativa para esse jogo? E se bobear, ele fica fora até o ano que vem, O Atlético Paranaense, ele não deve nem voltar para a Série A do ano que vem, porque ele faz uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro da Série B. Então ele está numa fase muito ruim, o time é muito fraco do Atlético Paranaense, menos investimento, porque está na Série B, né, as cotas são menores, enfim, então uma coisa puxa a outra. E o São Paulo precisa aproveitar o adversário para se impor, ganhar bem no Morumbi, para depois garantir a classificação em Curitiba. Então eu não vejo muita dificuldade para o São Paulo nessa Mas um jogo fase, não. desse você pode até jogar com jogadores mesclados. Pode, né? pode. É um jogo, conforme você mesmo mencionou, o Atlético não vem bem. É uma equipe completamente reconhecível daquilo que nós já vimos o Sem Atlético dúvida, sem dúvida. no passado, A né? torcida Sempre do uma Atlético grande não merece força. isso não, cara. Sempre uma grande força e infelizmente vive uma situação deplorável aí. Agora, o São Paulo tem que fazer o resultado e fazer muito bem o resultado dentro de casa, que vai ser o mais importante. Bora falar agora sobre o São Paulo com mais dinheiro em negociação envolvendo ex-jogador. Zagueiro Tuta, formado no Tricolor, está trocando do Eintracht Frankfurt pelo Al Duhail do Catar. Operação de 15 milhões de euros ou 96 milhões de reais. O São Paulo já não tem mais percentual de venda futura, mas se beneficia graças ao mecanismo de solidariedade. Tricolor fica com 3% desse negócio, ou mais ou menos 2 milhões e 900 mil reais. São Paulo que havia vendido o Tuta para o Frankfurt em 2019 por apenas 7 milhões e 800 mil. Recentemente, também graças ao mecanismo de solidariedade, São Paulo embolsou 2 milhões e 970 mil com a transferência do Lucas Perry do Lyon para o Leeds e mais 1 milhão e 100 mil reais com a venda de Vitinho do São Luís para o Tijuana, ambos do México. O Antony deve ser o próximo a garantir dinheiro, mas muito mais dinheiro do que as cifras que eu citei, com a saída dele do Manchester United. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo hoje, jogando em casa novamente, agora contra o Atlético Paranaense, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E apesar de alguns comentaristas ficar falando, né, que o São Paulo tinha que abrir mão da Copa do Brasil, porque não consegue manter 3 frentes, que não sei o que, eu não concordo muito. Até porque, na minha visão, um clube que atravessa uma grave crise financeira não pode abrir mão de um dos torneios que mais paga. Até porque, né, até aqui, o São Paulo enfrentou o time de Série C, o Náutico, e agora vai enfrentar um time de Série B, o Atlético Paranaense. Claro, né, que o Crespo pode poupar alguns jogadores para esse jogo, principalmente o Marcos Antônio e o Luciano, que vem sendo fundamental para o time, mas uma provável escalação do São Paulo segue indefinida. Uma certeza é que o zagueiro Ferrarese, que foi expulso no último jogo, está fora, assim como o centroavante Dineno, que já jogou pelo Cruzeiro. Então a provável escalação do São Paulo, cheio de dúvidas, deve ter Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Cédric ou Mike, Bobadilha ou Pablo Maia,
Alisson, Marcos Antônio ou Rodriguinho e Wendel. Na frente, Luciano ou Ferreirinha e André Silva. Mas se realmente o Crespo for poupar para esse jogo, ele poderia mudar o esquema. Ao invés de 3 zagueiros, jogar com apenas 2. Até porque jogando em casa, contra um time de Série B, poderia arriscar, né, galera, em colocar mais um atacante. Então, se ele for poupar, um time, na minha visão, poderia ter Rafael, na direita Mike, se ele poder jogar, e na esquerda Wendel. Na zaga, o Alan Franco, já que ele não vai jogar o próximo jogo contra o Internacional, porque está suspenso, junto com a Arboleda. De volante, o Pablo Maia e o Alisson, e na frente o Rodriguinho, que vem entrando, e vem entrando muito bem na minha visão. E no ataque, poderia ter o Ferreirinha de um lado, já que ele também está suspenso contra o Internacional, e o Lucas Ferreira do outro, até porque até agora ele não jogou com o Hernan Crespo. E na frente o André Silva, até porque ele entrou no segundo tempo contra o Fluminense. Mesmo assim, né, o São Paulo ia ficar um time com velocidade e muito bom na minha visão para tentar definir esse resultado no primeiro jogo. E após essa partida de hoje pela Copa do Brasil, o São Paulo volta a campo no dia 3, agora jogando fora de casa contra o Internacional. No dia 6, tem o segundo jogo da Copa do Brasil. Agora o São Paulo joga fora de casa contra o Atlético Paranaense. Já no dia 9, joga em casa contra o Vitória. No dia 12, tem o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. O São Paulo joga fora de casa contra o Atlético Nacional. No dia 16, começa o segundo turno do Campeonato Brasileiro e agora o São Paulo joga fora de casa contra o Sport. Então esses times no primeiro turno, que mesmo jogando em casa o São Paulo não venceu, que era para ter vencido, como o Sport, o Vasco da Gama, o Fortaleza e o Mirassol, agora o São Paulo vai enfrentar eles, só que fora de casa. Já no dia 19, o São Paulo joga em casa contra o Atlético Nacional pelo segundo jogo das oitavas de final da Libertadores. No dia 24, joga em casa contra o Atlético Mineiro e no dia 30, fora de casa contra o Cruzeiro, os 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. E eu acho muito engraçado alguns comentaristas que defendem o Zubeldia. Vou repetir esse assunto aqui novamente, né, galera? Porque eles também insistem em falar do Zubeldia. Quando o São Paulo não vinha jogando muito bem com o Zubeldia, não vencia vários jogos, a desculpa é porque não tem Lucas Moura, Oscar e Caleri. Eu sempre falei no canal que mesmo com esses jogadores, o São Paulo não tinha ganhado da Inter de Limeira, do Velo Clube e da Ponte Preta. Então não era só isso. Mas mesmo assim eles continuavam falando, né, que não sei o que. Chegou o Hernan Crespo. O São Paulo continuou sem esses jogadores, mas agora começou jogando muito bem. Aí começou outra desculpa. É porque agora o São Paulo tem o Marcos Antônio, né, que não sei o que. Sendo que com o Zubeldia, o Marcos Antônio jogou contra o Sport, o São Paulo jogando em casa, mesmo assim não venceu, né, galera? E eu vi ontem, né, um comentarista falando, vocês falavam tanto da base, né, que o Zubeldia não utilizava a base, mas agora o Crespo também não vem utilizando. Mas vamos ver, né, galera? Matheus Alves foi vendido, Rian Francisco passou por cirurgia ontem até, Luca está com lesão, o Mike vai voltar agora de lesão. Então quem esses comentaristas estão falando que eu não sei? O Lucas Ferreira é o único, né, galera, praticamente. Mas o Crespo mudou o esquema, agora não joga com pontas, então fica mais difícil para o Lucas Ferreira. Outra coisa, vocês torcedores, falava tanto que o Luciano era o dono do time, com o Zubeldia, por que não fala agora que não sei o que? Como assim? A gente criticava tanto o Zubeldia porque insistia com o Luciano jogando no meio campo, não como agora como atacante, que a torcida sempre pediu e o Zubeldia não colocava, né, galera? Então, na minha visão, tem que acabar esse assunto. O Hernan Crespo mostrou muita evolução nesse time do São Paulo e esses comentaristas têm que assumir. Em 5 jogos, o Hernan Crespo já venceu 3, né, com o São Paulo. No Campeonato Brasileiro, o Zubeldia tinha 12 jogos e apenas 2 vitórias. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!